bom dia a todos. É com muita honra que recebi esse convite do líder do PTB, deputado Jovair, a pedido do deputado Arnaldo Faria de Sá, a quem apresentei propostas de emendas a este projeto de lei de Código de Processo Civil, tendo em vista as ações de família. É especificamente sobre as ações de família que vou falar. Quero cumprimentar o presidente da comissão especial, o nobre deputado Fábio Tradi, que tem feito um trabalho precioso em relação a este projeto de lei de Código de Processo Civil. Quero cumprimentar aquele que iniciou os trabalhos de relatoria do Código de Processo Civil, o amigo Sérgio Barradas. Quero cumprimentar especialmente, no entanto, o deputado Paulo Teixeira, que conheci recentemente. Já conhecia o deputado Sérgio Barradas há muitos anos e o deputado Fábio Tradi também, estive com ele várias vezes aqui na Câmara. Mas conheci o deputado Paulo Teixeira recentemente. E, efetivamente, o apoio recebido pelo deputado Paulo Teixeira em relação a estas propostas que fiz, esboçadas ao deputado Arnaldo Faria de Sá, que as acolheu, e que vieram agora a ser acolhidas no substitutivo do deputado Paulo Teixeira. Isto, evidentemente, me faz com que esse agradecimento tenha que ser especial ao deputado Paulo Teixeira. Não porque fiz estas propostas, não tenho este tipo de vaidade. Quem me conhece, eu trabalho há 33 anos na advocacia e há 33 anos na academia com uma verticalização no direito de família. Já participei da comissão de revisão do Código Civil, ao lado do deputado Ricardo Fiuza. Eu já participei de vários projetos de lei, já combati o Estatuto da Família, aquele projeto de lei que era originário do IBDFAM. Já fiz muitos trabalhos aqui dentro e nunca fiz por vaidade pessoal. Faço em prol da sociedade, em especial do direito de família. E, no direito de família, o projeto de lei antes do substitutivo do deputado Paulo Teixeira estava, data vênia, muito mal. Estava muito mal. Por quê? Porque não havia um capítulo das ações de família, que o deputado introduziu, e muito bem introduziu, de uma maneira bastante moderna, mas, na minha ótica, especialmente, porque não havia a previsão do procedimento de separação que havia sido retirado no Senado, já no Senado. O deputado Paulo Teixeira reinseriu o procedimento da separação no projeto de lei, não porque sejamos contra o divórcio. Achamos que o divórcio deve ser facilitado, sim. As pessoas não estão amarradas pelo casamento e devem e podem se divorciar a qualquer tempo, no dia seguinte do casamento, se for o caso, embora não seja recomendável. Mas podem, têm essa liberdade. No entanto, no Código Civil, que é o diploma material, é o diploma que regula todos os institutos e tem todas as regras de direito de família, é o Código Civil. A separação está lá e é necessário que haja o respectivo procedimento que é do Código de Processo Civil. Mais um minuto só. Se a separação fosse eliminada do projeto, que já está no substitutivo, graças ao trabalho do deputado Paulo Teixeira e da comissão, obviamente, de juristas que o apoiou, que homenageio também, mulher que apanha do marido será obrigada a prestar pensão alimentícia ao agressor. Homem que é traído pela mulher será obrigado a prestar pensão alimentícia plena à ex-esposa. Isto é muito grave. Isto é uma questão social. E por quê? Porque no Código Civil somente são reguladas as espécies dissolutórias, dentre as quais aquela que aplica uma sanção a quem descumpre dever conjugal na separação. E por que o legislador, só para terminar, por escolha do legislador do Código Civil, não, porque na época não havia outra opção. A Constituição era diferente da Constituição hoje, depois da emenda constitucional 66 de 2010. Era o que eu tinha a dizer e, mais uma vez, renovando sempre o meu agradecimento pelas possibilidades de participação. Muito obrigada.
de trabalho, deputado Paulo Teixeira, deputado Sérgio Barradas Carneiro, que a minha primeira palavra de homenagem nessa Casa do Povo seja dirigida àquele que protagonizou no dia de ontem uma página de ouro da história da magistratura brasileira. Eu me refiro ao ministro Celso de Mello, que teve a coragem de dizer em claro, alto e bom som que o Brasil não é um país autoritário, que o Brasil é um país aonde o Supremo Tribunal Federal tem o direito de fazer o seu julgamento, segundo a Constituição escrita nessa casa, por deputados, senadores e por valores inesquecíveis na nossa memória, a começar do deputado inesquecível para mim, Ulisses Guimarães. Que nessa Casa do Povo, a minha primeira palavra, presidente, e peço que me conceda esse tempo extraordinário para explicar ao povo brasileiro que nos vê através da TV Câmara que o Brasil tem tratados e responsabilidades internacionais que obrigam, sempre que um julgamento ocorra em primeira, única e última instância em matéria criminal, seja assegurado o reexame do julgado pela própria Corte ou por outra Corte. Queria esclarecer ao povo brasileiro que nos ouve, que muitas vezes alguns mal informados hostilizam na rua até aqueles ministros que têm posição contra-majoritária, que nós ontem lavramos um tento em favor da vida democrática no nosso país. Eu fico feliz porque se o veredicto fosse outro, uma corte internacional iria anular o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal. E o ministro Celso de Mello, ontem, explicou, meu presidente, que desde 1800, em nenhum julgamento criminal, o Brasil deixou de conceder a qualquer réu o direito ao duplo grau. E esse duplo grau, ontem, ficou estabelecido na admissão dos embargos infringentes. Eu queria homenagear a advocacia brasileira, através do meu querido e sempre presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho. Homenagear a JUF, a Matra, e colocar aqui rapidamente, em alguns poucos minutos, a nossa homenagem ao professor Marcato, que auxiliou a comissão, junto com o professor Lineu Penado, junto com o professor Marcos Onodera, em nome da MB. Queria dizer ao nosso sempre mestre Antônio Cláudio Costa Machado, eu que venho da Justiça do Trabalho, que às vezes o nosso procedimento lá, meio apressado, pode resultar em injustiça até. Mas o juiz sempre trabalha com a diretriz de fazer justiça. Queria pedir a esta casa que produza para o povo brasileiro um código de processo moderno, que incorpore no nosso procedimento o trial americano. Eu dizia isso ao professor Fernando Gajardoni, meu querido e primeiro colocado de todos os concursos e cátedras que nós temos no estado de São Paulo, um gênio realmente, um jovem e grande líder da magistratura brasileira. Eu queria pedir a vocês que quando forem assinar essa lei por final, que lembrem que nós não somos obrigados a fazer mais do mesmo. Nós temos que dar autoridade à corte local. Eu muitas vezes recebo advogado, meus queridos deputados, querido deputado Arlindo Tinalha,
que pedem que o senhor decida qualquer coisa, porque eu quero é recorrer para o STJ. E nós temos um tribunal assoberbado com recursos e nós viramos corte de passagem. Muitas vezes o advogado vai despachar com o juiz e ele nada mais quer do que saber quem é a Câmara que vai julgar, porque acessando o computador ele já sabe até o resultado do julgamento. E eu queria pedir a vocês, grandes líderes do povo brasileiro, de modo particular, os deputados Fábio Tradi, Paulo Teixeira e Sérgio Barrada, que comandam esse plenário nesse momento, e a todas aquelas inteligências que vieram aqui ilustrar esse momento tão importante. Nós não podemos seguir com fome e sede de justiça. Eu sou juiz e tive que ver minha mãe 20 anos demandando. E quando ela me pede, você, meu filho, é juiz, o que você pode fazer por mim? Nada. Tantos são os recursos e as demoras que existem no direito brasileiro. Quando um filho não consegue explicar para uma mãe de 93 anos, quando uma mãe guarda um voto vencido junto ao peito e diz, meu filho, esse foi o único ministro que fez justiça à causa que eu propus perante a justiça brasileira, da qual você é juiz e presidente da AMB. Eu peço a vocês, não vamos fazer mais do mesmo. Vamos fazer um processo moderno que incorpore o trial. Quer ouvir testemunhas? Que o advogado ouça perante o notário, não é? Não tem por que não confiar no advogado. Se eu dou uma procuração para o advogado dizendo, nas tuas mãos está entregue o meu patrimônio e a minha liberdade, como é que eu vou dizer que esse advogado não é capaz de realizar a oitiva de testemunhas, como fazem os grandes advogados americanos, na presença do notário, no próprio escritório dele, e venha para nós apenas o momento de decidir com base nessa documentação eletronicamente transmitida. Eu peço, deputados, eu peço, povo brasileiro, nos ajudem a olhar para o futuro desse país, um país com fome e sede de justiça. Ele demora a dar passos, não é? Nós temos que ter essa força, esses talentos. Aqui estão os grandes talentos brasileiros. Do mesmo modo, estou concluindo, do mesmo modo. Então, é por isso que nós defendemos a PEC 15, que manda para a cadeia aquele que comete um crime de morte, depois de 2 vezes julgado, na PEC 15, em matéria criminal, que diz que o julgado tem que ser executado, para que eu não tenha que passar vergonha de dizer para minha mãe, de 93 anos, mãe, você vai ter que, na outra encarnação, aguardar o governo brasileiro pagar o que deve por uma desapropriação, por A, ou por B, ou por C. Fica a manifestação e a gratidão da magistratura brasileira e a homenagem a esta casa, a homenagem ao Supremo Tribunal, aos vencedores e à opinião vencida, com todo o respeito, mas dizer que eu tenho alegria de poder dizer, a partir do voto do ministro Celso de Mello, que nós temos juízes em Brasília, que nós temos juízes independentes, que não vão dizer o que deve ser decidido ao rufar de tambores para aniquilar vidas apenas porque alguém tem pressa. Obrigado. SESC de Goiânia, que nos orgulham aqui com a sua presença. Sejam bem-vindos à Câmara dos Deputados. Bom dia a todos, excelentíssimos senhores deputados, Fábio Tradi, Paulo Teixeira, Paz Landim, Arlindo Quinalha, Efraim Filho, os demais que estão aqui presentes, meu amigo deputado, ex-deputado, eternamente deputado Sérgio Barradas Carneiro, primeiro relator do projeto. Eu, como nós temos pouco tempo, vou me concentrar em um aspecto. Não vou falar de pontos específicos, estão todos falando de pontos específicos sobre o projeto.
eu quero me concentrar apenas na importância histórica desse código. Esse vai ser o primeiro código da história do Parlamento brasileiro, que começou e terminará em período democrático. Isso é um dado muito relevante do ponto de vista histórico. Nós tivemos 2 códigos de processo ao longo da nossa história. Um em 39, produto do Estado Novo, outro em 73, produto da ditadura militar. O Código 73 entrou no Congresso Nacional em 72 e foi aprovado em 73. Esse código é um código que foi gestado em regime democrático, ouvido todos os sujeitos, todos os atores de um processo, todos eles, os agrupamentos, os setores que atuam no processo foram ouvidos, todos estão contemplados no projeto. O projeto fala da Defensoria Pública, que não está nem prevista no Código atual. O projeto cuida dos cartórios, que não estão nem previstos no processo atual. O projeto cuida da Advocacia Pública, que é ignorada no Código atual. Coloca o Ministério Público de acordo com o regramento constitucional atual do Ministério Público, que é muito diferente do de 73. Todas as categorias sociais estão aqui previstas, desde os movimentos sociais relacionados à proteção da terra, a CNI, que está com normas que protegem a atividade empresarial como um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Todos os setores da sociedade se reconhecem nesse dispositivo em alguma maneira. Todos têm ali um dispositivo que lhes protege de alguma maneira. Todos têm ao menos uma discordância. E se todos têm ao menos uma discordância, é que esse projeto é um projeto democrático. Esse projeto não é um projeto que todos concordam com cada um dos enunciados. Não, isso é um projeto construído em uma sociedade democrática, cada qual com seus interesses, e se consegue legislar até determinado ponto. Eu mesmo, que participei da comissão revisora, há 2 anos estou aqui trabalhando nisso, tem vários dispositivos com os quais eu não concordo, mas sei que são dispositivos que foram construídos democraticamente. Então é importante, senhores, eu queria realmente deixar registrada a importância desse momento histórico. Não é pouca coisa o Parlamento brasileiro aprovar uma lei com 1.083 artigos, quase 2.000 enunciados, se vocês contarem os parágrafos dos incisos, são quase 2.000 enunciados, um projeto que chega depois de 4 anos de tramitação na comissão especial, com 8 destaques para serem votados. Ora, um projeto com 1.083 artigos, com 8 destaques para serem votados, significa que é um projeto que amadureceu, que foi construído num diálogo muito, muito profícuo, comandado pelos 2 relatores, o relator original, o deputado Sérgio Barrado, e o relator atual, o deputado Paulo Teixeira, tiveram uma habilidade impressionante de acomodar os interesses e produzir um código atual, um código simplificador, um código que resolve todos os problemas do código atual, todos, busca resolver problemas sociais graves, como as demandas de massa, um código que controla os poderes do juiz. Eu acho que é o código mais democrático que nós tivemos em nossa história. Democrático não só em sua formação, mas também no conteúdo normativo dele. É um código que delimita o dever de fundamentar, como jamais aconteceu. Eu me lembro quando eu leio, eu quero dizer isso, quando eu leio o parágrafo 1º do artigo 499 desse projeto, e leio para os meus colegas advogados, para os meus alunos, eu leio, eles se emocionam com o dispositivo. O parágrafo 1º do 499 é um dispositivo que comove, é sintomático do estágio democrático, do conteúdo democrático desse projeto. O texto do projeto, ele é um texto que traz de volta as partes ao código. O Código 73, ele monta um processo, que é um processo do juiz. O juiz é o grande protagonista. O projeto que está para ser votado é um projeto que torna protagonistas as partes, desde o início, ao prestigiar a mediação e a conciliação, ao garantir um processo cooperativo, ao permitir acordos processuais como perícia consensual, saneamento compartilhado, cláusula geral de negócio processual. Tudo isso traz as partes de volta. Deputado Fábio Trade, deputado Paulo Teixeira. Se democracia é participação no exercício do poder, se a gente puder simplificar o conceito de democracia
como um regime que garante que o cidadão participe no exercício de um poder, o poder judiciário é um dos poderes. É preciso garantir a participação das partes no exercício do poder jurisdicional. E esse código garante isso desde o início. O artigo 10 é um momento histórico. O artigo 10 do projeto é um momento histórico da nossa história, ao concretizar o contraditório como jamais havíamos pensado. Princípio da cooperação, o contraditório, o dever de fundamentar, prestígio à vontade das partes, mediação e conciliação. Isso é um código que pode ser chamado de qualquer adjetivo. Para concluir. Esse código pode ser adjetivado de qualquer maneira, mas ele não é autoritário. Desse ponto de vista do meu querido e conhecido e celebrado professor Antônio Carlos da Costa Machado. Ele não é autoritário, nem na sua formação, nem no seu conteúdo. Se aqui um ou outro dispositivo pode dar um poder, talvez um pouco diferente para o juiz, isso faz parte do equilíbrio que um código deve ter. O código não pode ser todo para um lado, ele tem que equilibrar. E esse equilíbrio é muito bem estruturado, com as regras de proteção das partes, como jamais houve em nossa história. Eu quero registrar isso. Nunca houve em nossa história dispositivos como o 499, como o artigo 10, que criam um sistema de controle do exercício abusivo do Poder Judicial, como jamais houve. Então é um momento histórico. Os deputados, a Câmara dos Deputados dará um produto legislativo para o Brasil que o Brasil merece. Então, muito obrigado.